Bom dia a todos, me chamo Renan Vasconcelos e na aula de hoje nós veremos o conteúdo de outorga de uso da água. Uma das definições da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do Estado do Pará é que a outorga é um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e também da Política Estadual, por meio do qual o poder público autoriza o usuário de água, no caso, sob condições pré-estabelecidas, ou seja, tem que ter um envio de documentações e o usuário tem que respeitar algumas normativas da SEMAS, a utilizar ou realizar interferências hidráulicas nos recursos hídricos. Isso envolve captação de recursos hídricos, tá? Seja para usos consumptivos ou não consumptivos, necessárias à sua atividade, garantindo o direito de acesso a esses recursos, dado que a água é um bem público. Então, para simplificar um pouco o entendimento, bora fazer de conta que nós temos aqui um rio representando um recurso hídrico, mas também poderia ser um lago, por exemplo, e nós temos diversos tipos de usuários, tá? Esses quadradinhos são empresas, esse grande aqui é uma cidade e nós temos um formato de triângulo aqui que é um novo empreendimento, tá? Então, os antigos são esses daqui, esses dois quadrados e esse círculo maior. Então, eles captam água, tá? Eles captam água desse rio para seus consumos. E esse rio, ele tem uma vazão, certo? E esse novo usuário pode ser uma nova empresa, por exemplo, então uma fazenda para captar água para irrigação também, seria um exemplo. Ele quer também captar água desse rio para o seu consumo. E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa enviar uma documentação para o órgão específico. Então, se esse rio for um rio que corta só vários municípios, mas dentro do mesmo estado, então seria um órgão estadual de meio ambiente. Então, esse empreendimento aqui, ele vai enviar essa documentação, ele vai fazer diversos estudos do seu empreendimento, avisando quanto de água ele vai precisar captar, quanto de água ele vai utilizar, quanto de esgoto ele vai gerar também, é possível, e informar tudo isso ao órgão público. Aí o órgão público ele vai pegar essa vazão que esse empreendimento vai utilizar, certo? E, por exemplo, aqui, o cálculo é realizado em metros cúbicos por dia. E vocês têm que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? Então, se vocês têm uma caixa d'água, ou já viram uma caixa d'água de 1.000 litros, é uma caixa d'água de 1 metro cúbico, certo? E aí, esse órgão, junto com as informações do empreendimento, vai calcular, por exemplo, quantos metros cúbicos por dia, ou então também quantos litros por segundo, também é uma outra forma de cálculo, certo? Litros por segundo, que vai ser utilizado, mas também ele vai fazer um balanço de quanto de água normalmente tem nesse rio, inclusive no seu período mais seco, já que é o período que tem menos água, quanto que dessa água total já é utilizada por esses 3 outros usuários, essas 2 empresas aqui quadrado e essa cidade redonda aqui, e vai também saber se sobra água suficiente ainda nesse rio para que possa ser utilizado por esse novo empreendimento, certo? Então esse é o princípio da outorga. A gente tem que lembrar, antes de tudo, daquela outra aula em que eu falei que deve-se fazer um planejamento de distribuição de águas em qualidade e quantidade suficiente para diversos usuários de água.
E dentre os usuários nós temos o consumo humano e o consumo para dessedentação animal e também para manutenção das atividades ecológicas, ecossistêmicas desse próprio rio. Tá? Esses são os usos prioritários. Então nós temos também que lembrar que no cálculo da outorga, primeiro tem que ter água nesse rio aqui para o consumo humano e para a dessedentação de animais que porventura se utilizem desse rio. E depois é que com a água que sobra, eles verificarão se tem água suficiente para distribuir para os outros usuários, como empresas, fazendas, etc, etc. Então, compreendendo qual é a ideia geral da outorga, a gente percebe que qualquer novo usuário, principalmente se for um empreendimento que vai utilizar água em grandes quantidades, em quantidades significativas, que a gente chama, inclusive para uso comercial, ou seja, ele vai utilizar água para adquirir dinheiro depois, de alguma forma, né? Por exemplo, uma empresa de fabricação de iogurte, por exemplo. Essa empresa pode utilizar a água tanto para a água ser uma matéria-prima ou insumo do produto, certo? Então, um iogurte ele apresenta um percentual de água. Então, essa água pode entrar no produto final, mas também pode ser captada a água para utilizar nas torneiras, descargas, para lavar as salas dos estabelecimentos, para lavar as máquinas também. Então, tudo isso entra como consumo de água, certo? Entra como uso de água. Então, e esse uso de água no final serve para ele gerar lucro para ele. Então, principalmente esses que fazem captação de água para gerar lucro com fins lucrativos, esse é o termo correto, esses com certeza tem que atentar para a outorga. Tá? Então, partindo aqui para o segundo parágrafo, ele diz que essa outorga exige muitas informações técnicas, desde conhecimento do comportamento natural do rio, ou seja, a SEMAS, né, o órgão ambiental, ele tem que ter conhecimento dos dados técnicos daquele rio, de onde vai ser captada aquela água, lago ou poço também, né? Então, já abro uma observação. Também é preciso fazer outorga para a captação de água subterrânea. E dando continuidade, bem como informações sobre a forma com que o usuário faz uso das águas dentro do seu empreendimento. Então, o órgão ambiental ele vai unir as informações que ele já precisa ter do comportamento daquele corpo d'água e também vai juntar com informações que o próprio empreendimento vai disponibilizar para ele. Então, o próprio empreendimento também vai fazer estudos sobre o quanto de água ele vai utilizar dentro da sua atividade e vai dar entrada nessa documentação informando ao órgão. E com a soma dessas informações é que o órgão ambiental vai conseguir autorizar ou não essa outorga para esse empreendimento. Ou seja, depois de fazer todos esses cálculos é que o órgão ambiental vai falar, olha, tem água suficiente sim para você utilizar e você está autorizado por tantos anos. Então tem um tempo aí delimitado, certo? Que pode ser renovado, claro. Você tem autorização por tantos anos para utilizar essa determinada vazão que você solicitou na sua documentação. Então, por exemplo, 100 metros cúbicos de água por dia. E então o empreendimento vai poder captar menos que 100 metros cúbicos por dia ou até 100. Mais que isso, se ele fizer, claro, escondido, ele vai ser multado. E se ele quiser, ele pode fazer uma nova outorga, uma alteração na outorga que ele já conquistou para falar, olha,
eu refiz os meus cálculos e na verdade eu vou precisar utilizar, ao invés de 100, 120 metros cúbicos. Ou então eu fiz uma expansão do meu empreendimento, eu vou aumentar a minha produção. Então o empreendimento também pode alterar a outorga para captar mais água. Bom, quais outras importâncias, né, dessa outorga? Primeiro, ela disciplina a utilização e compatibiliza a demanda e disponibilidade hídrica, que é aquela questão, disciplina a utilização da água. Esses empreendimentos ou esses outros usuários de água, eles vão respeitar, disciplinar a utilização para aquilo que só foi autorizado para eles, tá? E compatibilizar a demanda é compatibilizar aqueles diversos usos que eu falei no começo: o uso humano, o uso animal, o uso ecossistêmico e também esses outros usos, notadamente, né, para empreendimentos. Aquele usuário que conseguiu a outorga, ele não vai ter a sua atividade embargada, paralisada e nem pagará multas, né, caso ele tenha outorga. Em situações de estiagem, de seca, o seu uso será garantido. Então, numa situação de seca, e que comece a comprometer a vazão para diversos usos, então aqueles usuários que utilizam grandes quantidades de água, não são usos nobres como consumo humano e dessedentação de animais, são usos com fins lucrativos, por exemplo, mas que não tem outorga, aí o órgão ambiental vai diretamente neles e fala: olha, como vocês não têm outorga, vocês não têm direito a utilizar essa água que está bem pouca, né, nesse período de estiagem. Já para aqueles empreendimentos que têm outorga, então o órgão ambiental nem vai olhar para eles, tá? Agora, claro, se realmente for uma estiagem muito grande e que nem o consumo humano ou a dessedentação de animais consiga ter água suficiente, aí sim, né? E mesmo os usos com outorga, eles poderão ser paralisados. Vocês já devem ter visto uma disciplina de licenciamento ambiental, outra de certificação ambiental, e tudo isso pede como pré-requisito a outorga, certo? Empréstimos bancários também, caso esse empreendimento precise de um empréstimo, né, para se manter, ou então iniciar, ou então expandir a sua atividade. Essa é uma estratégia muito utilizada atualmente pelos órgãos ambientais. Eles atrelam os empréstimos bancários para empreendimentos a vários pré-requisitos ambientais. Então, não só a outorga é um pré-requisito ambiental para empréstimos bancários, mas também o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, se for numa propriedade rural, né? Aquele fazendeiro ele precisa fazer o CAR para conseguir o empréstimo e várias outras obrigações ambientais eles condicionam. Então é uma boa iniciativa, porque se o cara precisar de dinheiro, ele vai ter que primeiro se adequar ambientalmente para conseguir esse dinheiro. Se ele acha que ele vai conseguir fugir do órgão ambiental fazendo coisas ilícitas, escondidas, mas quando ele for lá no banco pedir dinheiro, ele não vai conseguir, porque ele não tem os pré-requisitos do órgão ambiental antes, certo? E esse último aqui eu já expliquei algo similar mais acima. Bom, quais são as modalidades de outorga? Nós temos a outorga prévia, que é quando o empreendimento ele ainda está sendo planejado, ainda está sendo construído, mas ele já sabe quanto de água ele vai utilizar
no seu funcionamento. Então ele entra com o pedido de outorga prévia, que é para reservar a vazão que ele vai utilizar. Ele ainda não está autorizado a utilizar essa vazão de água. Tá? Ele ainda não pode utilizar. Só está reservado lá para ele, para quando ele realmente for entrar em funcionamento, aí ele entra com outro pedido, que é o de outorga de direito. Aí esse sim, o poder público ele faculta ao outorgado o uso de recurso hídrico por prazo determinado, tá? E também nas condições expressas no respectivo ato, ou seja, tem um prazo, tem uma validade em anos, tá? Que pode ser renovado, e também existem condições, obrigações que aquele usuário tem que respeitar. Aí outras modalidades de outorga no estado do Pará, tá? É a renovação da outorga. Então, quando o prazo da outorga de direito que eu expliquei agora há pouco estiver acabando, 180 dias antes o empreendimento ou usuário pode entrar com uma documentação para renovar a outorga. A alteração da outorga, que é, por exemplo, alterar a titularidade daquele empreendimento ou usuário, alterar a vazão, então corrigir algum dado. Desistência da outorga, certo? Suspensão parcial ou total da outorga, que isso daqui é uma modalidade que é o órgão outorgante, que é o órgão ambiental, que é ele que dá entrada nesse caso aqui, certo? E quando que ele dá entrada? Ou quando o usuário da outorga ele não cumpre alguma das obrigações, então é passível de multa também, né? Ou então ele tem a outorga, mas ele não utiliza nenhuma água, ele não capta água por 3 anos consecutivos. Então, nesses casos, o órgão ambiental ele pode falar, já que você não está utilizando água, eu vou paralisar parcial ou totalmente, né? Eu vou suspender, na verdade, a sua outorga para poder disponibilizar essa água para outro usuário que esteja precisando. E a declaração de dispensa de outorga, que são para aqueles casos em que o uso da captação de água ela é insignificante, certo? Ela não causa danos significativos. Então, aquele usuário ele entra também com um pedido de dispensa de outorga, certo? Ele não vai conseguir um documento de outorga, já que é só para usos significativos que realmente causam impacto ao corpo hídrico, mas como ele utiliza tão pouco, ainda assim ele precisa pelo menos desse outro documento, que é de dispensa de outorga. Bom, nesse vídeo a gente termina por aqui, a gente se encontra logo mais no outro. Até mais.